Vídeo você vai entender finalmente o que é o hoisting dentro do JavaScript, tá? E com muitos exemplos práticos. A gente vai entender como que ele funciona e na prática também. Então, a primeira parte desse vídeo eu vou explicar aqui um pouco de teoria, mas vai ser bem rápido, vai ser só alguns pontos ali que eu considero muito importantes você entender, e aí a gente já vai já pro VS Code já testar isso na prática, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, só lembrando, tá? Hoje, dia 4 de dezembro, é aniversário do nosso querido JavaScript, tá? Então, dia 4 de dezembro de 1995, a primeira versão do JavaScript ela foi anunciada publicamente, certo? Então, para você entender mais, se você quer entender mais sobre a história do JavaScript, eu tenho um outro vídeo aqui que eu vou deixar passando no card aí para você assistir no final, onde eu conto as principais versões do JavaScript, certo? E a origem também, desde os primórdios até os dias de hoje, beleza? Então, para você que quer entender mais sobre essa linguagem aí que praticamente dominou o desenvolvimento, dá uma olhadinha no card que vai estar passando aqui em cima e no comentário fixado também, beleza? Mas, beleza, voltando aqui para o vídeo, vamos lá, vamos entender hoje finalmente o que é o tal do hoisting, né? Se você está começando com JavaScript hoje ou você já tem mais tempo com JavaScript, provavelmente você já ouviu falar desse conceito, tá? Mas eu percebo que tem muitas pessoas que não entendem de fato como que o hoisting funciona. Na verdade, o que é o hoisting, né? Antes de mais nada, né? Então vamos lá. O hoisting, antes de mais nada, ele é um mecanismo do JavaScript, tá? Então se alguém te perguntar o que é o hoisting, é um mecanismo do JavaScript, mas é um mecanismo que faz o quê? Faz o seguinte: a declaração de variáveis e funções, essa parte é importante, tá? São movidas para o topo do escopo onde elas estão, certo? A gente já vai entender mais sobre isso na prática, acho que fica mais claro, mas por enquanto grava isso. A declaração de variáveis e funções, elas são movidas para o topo do escopo onde elas estão, tá? E aí, aqui tem um ponto importante, né? O que é o tal do escopo, né? Bom, o escopo, né, ele é um contexto onde variáveis e funções são declaradas e acessadas. Aqui é sobre visibilidade e acessibilidade, certo? De variáveis e funções. E como que a gente define, né, escopo dentro do JavaScript, né? Então existem basicamente 4 tipos de escopo, tá? Existe o escopo global, certo? Que é o quê? É quando ele está fora, né, de qualquer função ou bloco, tá? Então, por exemplo, isso aqui. A gente declara uma variável aqui, né? Tanto faz aqui o conteúdo dela, aqui nesse caso eu coloquei como string para exemplo, né? Mas ela tá fora, ela tá no main, vamos dizer assim, certo? Então, a gente considera, né? A gente diz que ela tá no contexto, no context, né? No global context, né? No contexto, no escopo global, certo? Bom, aqui tem o local scope, né? Que é o escopo local, que é o quê? É quando está dentro de alguma função, certo? Então, quando você declara alguma variável que está dentro de alguma função, ela está naquele escopo local, certo? E existe agora o escopo de bloco, né? Let e const, isso é importantíssimo você entender, tá? Por tudo que a gente vai ver no decorrer do vídeo aqui. Então, let e const, eles possuem um block scope, né? Que é um escopo de bloco, tá? Onde elas podem ser acessadas apenas dentro desse bloco, tá? Exemplo. Então, quando você declara com const ou let, né? Então, você faz um bloco, né? Você define um bloco aqui. Então, um bloco nada mais é do que abertura de objeto aqui dentro, né? De chaves, certo? Então, você declara uma variável const aqui dentro desse bloco if. E aí, quando você tenta acessar do lado de fora, você vai receber ali um reference error, certo? E aqui tem um detalhe importante, tá? Isso não acontece com var, tá? Var, ela não tem esse block scope, certo? A gente já vai ver isso também na prática, tá? Acho que vai ficar mais claro. E aí, né? Tem por último aqui o nosso lexical scope, que são as famosas. Eu vou segurar agora, porque a gente vai voltar nesse detalhe aqui daqui a pouco, tá? Então, vamos lá para o código, a gente vai começar a brincar um pouco. Seguinte, eu tenho alguns exemplos aqui que eu queria mostrar para você, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, que é bem simples, então, eu vou fazer assim, ó, eu vou declarar aqui, por exemplo, uma função. A função vai chamar example, certo? E aqui dentro dessa função eu vou dar um console log aqui, example, sei lá, qualquer coisa, tá? E aí o que acontece? Se eu vim aqui, né, e fazer o básico,
invocar essa função aqui, certo? E aí colocar para rodar. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Colocar para rodar aqui. Não tinha salvado, né? Beleza? Então, a gente printou ali, né? O que a gente tem aqui dentro, certo? Mas, o que aconteceria se eu fizesse isso aqui? Então, repara que eu estou declarando a minha função na linha 3, certo? E eu estou invocando ela agora na linha 1, ou seja, antes da declaração. O que você acha que vai acontecer aqui com base no que a gente estudou, né, no base que eu te mostrei agora há pouco? Então, deixa nos comentários aí a sua resposta, tá? Então, vou limpar o terminal aqui. Se eu executar, ele executa exatamente do mesmo jeito. Por quê? O hoisting está atuando aqui, certo? Então, o JavaScript pegou essa declaração de função aqui e içou, né? Ele moveu para cima, para o topo aqui desse escopo, que no caso aqui é o escopo global, certo? E aí, quando você executa essa função, quando você invoca essa função aqui na linha 1, o JavaScript já tinha movido aqui para o topo, né? Então, antes de tudo aqui, ele já tinha movido essa função aqui para cima. Então, é por isso que a gente consegue executar dessa mesma forma, tá? Só que isso aqui podem acontecer alguns problemas, vamos dizer assim, certo? Agora, imagina o seguinte, né? A gente fez o exemplo ali com funções. E se eu fizer assim, ó, declarar, por exemplo, um var, tá? E colocar aqui um example, e colocar aqui example with variables, tá? E aí, se eu fizer o básico, né? Colocar um console log aqui, example, tá? Beleza, printou ali. Agora, se eu mover esse console aqui para cima, olha o que vai acontecer. Ele vai printar para mim undefined. Ou seja, o que o JavaScript fez aqui? Ele moveu essa variável para o topo ali do arquivo, certo? A declaração dela, esse ponto é importante, tá? E aí atribuiu, nesse caso aqui, undefined. Então, ele move a declaração, não a inicialização da variável, certo? Isso aqui é muito, muito importante e a galera acaba errando bastante essa questão aqui quando é perguntado em alguma entrevista ou algo assim, tá? Então, o hoisting, ele sobe, né? Ele issa as variáveis e funções, mas apenas as declarações delas e não a inicialização, certo? Então, esse é um detalhe super importante para a gente entender, beleza? E aí o que acontece se eu fizesse um segundo print aqui? O primeiro vai ser obviamente undefined e o segundo vai ser o correto ali, né, que foi depois ali da inicialização da nossa variável, certo? Só que aqui dá para a gente ir mais além, tá? Então existem mais exemplos, né, que eu quero te mostrar, que é o seguinte. Deixa eu pegar um exemplo aqui bem interessante. Tô olhando pro lado aqui, que é onde eu tô a segunda tela, para não esquecer nada, né? Eu quero te mostrar várias coisas aqui, tá? E aí, pensando em questão agora de blocos, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma função aqui, example de novo, ou fn1, tanto faz aqui o nome, tá? E vou colocar aqui um console log, eu vou declarar uma variável aqui dentro, tá? Uma variável var, aqui dentro, example, certo? E vou colocar aqui example. E aqui eu vou printar essa variável, certo? E aqui eu vou colocar aqui, vou executar essa função fn1, tá? Que é simples, né? Então, beleza, vai printar ali pra gente o nosso example aqui. Tá, só que o que acontece se eu fizesse isso aqui, ó? Se eu desse um console nessa variável aqui, lembrando que as variáveis que são declaradas com o keyword aqui, o var, ela tem algumas particularidades, certo? Então, o que acontece se eu fizer isso aqui? O que você acha que vai printar aqui na linha 1? Deixa nos comentários aí, beleza? Cara, aqui é o seguinte. Vai dar um reference error. Por quê? Aqui, ó, a gente declarou um escopo, certo? Então, a variável aqui dentro, ela existe apenas dentro desse escopo, que é o escopo local que a gente acabou de ver lá, certo? E aí, o que acontece? Aqui dentro no escopo, aqui de fora, na verdade, né, no escopo global, que está fora aqui da função, essa variável ela não existe, certo? Esse example não existe, ele só existe aqui dentro, certo? Então, se eu declarasse uma outra função aqui, ó, aqui dentro, fn2, e desse um console aqui, ó, e aqui retornasse fn2,
Aqui agora vai mudar um pouco, né? Porque aqui agora eu vou ter que fazer mais ou menos isso daqui. Se você não sabe isso daqui, daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais, tá? Lógico, né? Aqui deu erro, né? Deixa eu comentar ali em cima. Você vai ver que agora vai printar duas vezes, né? Por quê? Esse escopo aqui de dentro tem aquele lance do escopo léxico que a gente comentou agora, que eu ia comentar com você, tá? Mas é um assunto um pouco mais avançado. Eu vou deixar mais pro final pra gente tocar nesse assunto aqui. E caso vocês tenham interesse, eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor sobre esse conceito, tá? Porque é um conceito mais avançado aqui. É um conceito fundamental, principalmente para você que trabalha com React, tá? Você já vai entender o porquê. Mas, beleza. Vamos segurar isso aqui por enquanto, tá? Vamos voltar aqui. E vamos fazer o seguinte. Voltamos lá, né? Show. E aí, o que acontece, né? A questão dos blocos que a gente estava comentando, né? Se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, colocar um if true, certo? Só para ele passar aqui, só para dar um exemplo mesmo. E colocasse aqui, por exemplo, uma variável example, certo? E colocar um console aqui. Perfeito, né? Isso aqui, se eu executar, vai mostrar ali meu example, certo? Que é esse cara aqui. Tranquilo. Se eu fizer aqui, colocar aqui em cima, você já sabe o que vai acontecer, certo? Então vai vir undefined, porque ele içou, né, essa variável aqui para o topo desse bloco, né, do escopo aqui nesse caso, né? E aí, o que acontece? Ele issa a declaração e não a inicialização. Perfeito, isso aqui você já entendeu, né? Só que aí, o que acontece se a gente fizer isso daqui, ó? Se eu mover isso aqui para cima, então, qual vai ser a resposta? Deixa nos comentários aí, tá? Coloquei exemplo, bloco e a resposta, né? O que vai sair aqui nesse console da linha 1. Tá. Se você colocou que vai sair undefined, você acertou. Então, obviamente, vai sair undefined aqui, né? Aqui e aqui em cima também. Então, lembrando, né? O JavaScript içou essa variável lá para o topo. Só que, se eu colocar esse console aqui para baixo, o que vai sair agora? Coloca aí de novo, exemplo, bloco, né? E coloca exemplo 2, bloco e coloca a resposta aí. Então, primeiro aqui você já sabe vai ser undefined, aqui também. Aqui vai printar o valor da variável ali, né? Nesse caso aqui a string example. E aqui na linha 7 vai sair o que? Se você colocou que vai sair a string example, você acertou. Por quê? Porque a variável declarada com var, ela não tem esse bloco scope, certo? Ela não é uma variável de bloco. Diferente, isso aqui, ó, o que você acha que vai acontecer? Vamos lá. Agora eu vou apagar isso aqui, vou apagar isso daqui e vou colocar aqui, por exemplo, com let. Se eu printar isso daqui, do jeito que está ali, obviamente, vai sair example, certo? Agora, complicando um pouco mais, o que vai acontecer quando eu fizer isso aqui? Deixa nos comentários aí, com exemplo agora, bloco com let. Se você colocou que vai dar um reference error, você acertou. Por quê? Essas variáveis declaradas com let ou const, ela sofre também o içamento, né, o hoisting, porém, ela não atribui, né, ela não atribui o undefined aqui para ela, certo? Então, quando você tenta acessá-la aqui antes da declaração aqui e da inicialização, o JavaScript ele não encontra essa variável, então ele dá um reference error aqui, certo? E o mesmo vale, né, nesse caso aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui do lado de fora. Como ela é uma variável de bloco, certo? Let e const, ela tem o bloco, então elas estão aqui dentro. Então, deixa eu... elas estão aqui dentro, tá? Então, reference error da mesma forma. E o mesmo acontece se eu colocar aqui no final, tá? Ela só existe dentro desse bloco, certo? Então, ela só é acessível aqui dentro. Lembra que a gente falou sobre acessibilidade e visibilidade? Pois é, ela só é acessível aqui dentro do bloco if. Isso aqui vale para os outros blocos também, tá? Então, se você declarar um for, um while e etc. Tá. Acho que sobre blocos a gente conseguiu entender bem, tá? O lance de funções agora. Existem alguns exemplos aqui que eu quero passar para você, que é o seguinte. Vamos lá. Eu vou declarar uma função aqui. Declarar uma função. Vou chamar aqui fn1, por exemplo, tá? Nome aqui pouco importa. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável y aqui e vou colocar para ela, por exemplo, 10. Eu vou dar um console nessa variável y.
certo? Se eu vim aqui e executar fn1, vai sair 20, né? Sem problema, sem mistério aqui, tá? Se eu colocar aqui antes, você já sabe também o que vai acontecer, vai vir undefined. Você já entendeu, né? A parte do içamento, do hoisting. Só que aí vamos complicar um pouco mais agora, tá? E se eu tivesse essa variável, se eu movesse essa variável aqui para fora, tá? E aqui dentro, ó, eu vou colocar aqui, ó. Escopo externo. Você já vai entender o porquê do externo, tá? Aqui eu vou ter uma outra função aqui dentro, fn2. E aqui eu vou colocar aqui, ó, o escopo interno, tá? Então se eu vier aqui e retornar fn2, aí aqui, ó, é basicamente o seguinte, tá? Então você pode pegar a primeira execução aqui, né? A primeira função, certo? Então você pode vir aqui, por exemplo, e colocar closures, agora você já entendeu, né? E colocar aqui, ó, para executar essa closure aqui. Então, olha o que vai acontecer. O escopo externo é 20 e o escopo interno também é 20, certo? Então, ó, aqui dentro desse escopo aqui, né, desse bloco, na verdade, aqui, não tem y, certo? Ele procura no escopo aqui de fora, né? Tem y, existe essa variável y? Não, vai no escopo de fora. Existe? Existe, achou aqui, ó. Então, aqui vai ser o 20 e aqui também vai ser o 20, tá? Só que vamos complicar um pouquinho agora. E se aqui dentro desse escopo aqui eu criasse uma outra variável, y, e aí declarasse aqui para ela 40. Qual vai ser os consoles aqui? Qual que vai ser os prints aqui? Deixa aí nos comentários. Interessante, né? Por quê? Nesse bloco aqui, esse bloco mais externo aqui, que é esse da chaves amarela aqui, da função fn1, aqui não existe nenhum y, certo? Então ele vai buscar no escopo de fora aqui, no caso aí já seria o escopo global. Encontrou aqui, printou 20. Aqui nesse caso é um outro bloco, certo? Esse bloco aqui da chaves rosa. E aí ele acha aqui já, né? Então esse 40 aqui. Só que, e se eu fizesse isso aqui, ó? O que você acha que vai acontecer? Deixa nos comentários aí. Nesse bloco, ele entende, ele já viu que existe uma variável, uma declaração da variável chamada y, certo? Só que por conta do hoisting, né, ele subiu aqui, né, ele foi para o topo aqui desse bloco, certo? Esse bloco da fn2. E aí o que acontece? Aqui, na linha 7, eu estou inicializando com 40. Mas na linha 6 eu estou tentando acessar e ainda não foi inicializado. Aí, aquele lance do hoist que a gente comentou, que ele issa as declarações das variáveis, não as inicializações, certo? Então é isso que aconteceu aqui. E aqui a gente pode ir seguindo essa linha aqui. Se você está um pouco confuso com esse lance de uma função que retorna outra função aqui e tem esse lance aqui, ou eu poderia fazer assim também, ó, certo? E aqui dá um console direto no closure. Aqui, talvez nem precise, deixa eu ver. Ou, na verdade, fizesse assim, ó, vai dar o mesmo resultado, tá? Se você tem alguma dificuldade com isso daqui, deixa nos comentários, tá? Talvez eu possa trazer um vídeo aí explicando mais sobre funções aqui dentro do JavaScript. Mas é um conceito super importante isso daqui, tá? Isso daqui são chamados as famosas closures, que eu tinha comentado com você, tá? Então, todas as funções no JavaScript são closures, tá? Então, quando você tem esse tipo de coisa aqui, ó, que a gente comentou lá, você tem uma variável aqui dentro, certo? Dentro desse escopo da função example. E aqui dentro da função example, você tem uma outra função, essa inner function, certo? E aqui dentro dessa inner function, você não tem declaração de variável nenhuma. Mas, por estar no escopo léxico, a gente tem esse encadeamento aqui, tá?
esse aqui é um assunto, como eu falei, é um assunto mais avançado, então deixa nos comentários se você de fato tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá? Que eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, para não deixar esse vídeo aqui mais inchado. Esse vídeo aqui, a ideia dele é ser um pouco mais didático, tá? Mas é um conceito super importante, principalmente para você que utiliza React, tá? Por quê? Porque os React Hooks nada mais são do que closures, tá? Então, eles funcionam com base em closures. Então, é importantíssimo você entender esse conceito. E aqui a gente pode ir mais além, tá? Então, tem alguns exemplos aqui mais avançados aqui. Então, tem como a gente fazer esse lance que eu comentei com você ali embaixo, tá? Então, aqui se você declarar, por exemplo, tivesse var aqui, lembrando, tá? A única diferença aqui, se eu colocasse const, é porque aqui daria erro, certo? Aqui daria um reference error, ele não iria inicializar com undefined, certo? Nessa linha 6, mas de resto, basicamente ia ter mais ou menos o mesmo comportamento, tá? Então aqui nesse exemplo eu tô com a variável aqui declarada com var, certo? E aqui tem essa função example, que é esse escopo aqui mais externo aqui com as chaves amarelo. E aí dentro dele tem esse example 2, que é uma função dentro da example, certo? E aqui vai retornar undefined por conta do hoisting que a gente comentou. E aqui é interessante, tá? Aqui vai retornar esse y aqui, ó. Ele não existe, tá? Porque ele vai buscar no escopo de fora. E no escopo de fora não existe esse y. Beleza? Isso aqui é uma excelente questão para entrevistas e etc. Entrevistas que exijam que você entenda sobre JavaScript, tá? Então, entender esse tipo de sintaxe aqui também é super importante, tá? Então, recomendo bastante você dar uma olhadinha sobre isso daqui. E, lembrando, se você quer entender mais sobre isso, funções, closure, etc., deixa nos comentários aí que eu posso trazer um vídeo só sobre isso, beleza? Então, era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. Espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido alguma coisa nova aqui, tá? E lembrando, né, hoje é aniversário aí do JavaScript, então, pô, se você gosta de JavaScript, cara, esse aqui é o canal certo para você. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, para você não perder mais nenhum vídeo, que tem muita coisa massa chegando aqui, principalmente sobre JavaScript, TypeScript e React, tá? Então, fica ligado aí que nos próximos dias vai ter muito conteúdo sobre esses temas aí, fechou? Então é isso, galera, valeu, falou, grande abraço e até a próxima.